Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. Quando um dos filhos de Jó dava banquetes, todos os irmãos e irmãs eram convidados para a grande festa com bastante comida e bebida. Quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um cedo de manhã para purificá-los, pois pensava: é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: estive rodeando a terra, passeando por ela. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele e da sua família e de tudo que ele tem. O Senhor o tem abençoado em tudo que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. E o Senhor respondeu a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pouco tempo depois, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: estávamos na fazenda, arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo, e, de repente, apareceram os sabeus e os atacaram e os levaram e mataram os empregados à espada, e eu fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e, de repente, um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo um terceiro mensageiro e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados e tomavam conta dos camelos, roubaram os animais e mataram a espada os empregados. Eu consegui escapar para trazer a notícia. Mal este homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando, de repente, surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Ao ouvir isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois, ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou nem disse que Deus era culpado de coisa alguma. Jó, capítulo 2. Em outra ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles mais uma vez. De onde você veio? Perguntou o Senhor a Satanás. Estive rodeando a terra, passeando por ela, foi a resposta. Então você deve ter observado o meu servo Jó, disse o Senhor a Satanás. Deve ter observado que não há ninguém na terra como ele, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum.
Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter permitido que você tirasse tudo dele para arruiná-lo, embora não houvesse motivo algum para isso. Satanás respondeu ao Senhor: Cada um cuida de sua própria pele. Qualquer um não se importaria em perder tudo desde que conserve a sua vida. Mas se o Senhor estender a sua mão e tirar a saúde de Jó, ele acabará amaldiçoando o Senhor abertamente. E o Senhor disse a Satanás: Está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e lançou uma terrível doença sobre Jó. O corpo de Jó ficou inteiramente coberto de feridas abertas e cheias de pus, dos pés à cabeça. Sofrendo muito, Jó se sentou sobre um monte de cinzas e com um caco de vidro coçava suas feridas. Então a esposa de Jó, revoltada, exclamou: Você ainda continua sendo íntegro? O melhor que você pode fazer é amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó respondeu: O que você está falando é loucura. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o mal? E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó não pecou, nem disse uma palavra má contra Deus. 3 amigos de Jó ouviram sobre todos os males que o haviam atingido e planejaram fazer-lhe uma visita para dar um pouco de consolo e ânimo. Os nomes desses 3 amigos eram Elifaz, da cidade de Temã, Bildade, da cidade de Suá, e Zofar, da cidade de Namate. Quando os 3 viram Jó de longe, mal puderam reconhecer seu amigo. Cheios de tristeza, rasgaram suas roupas, chorando em voz alta, e jogaram terra sobre a cabeça. Durante os 7 dias e noites seguintes, os 3 se sentaram junto com Jó sobre a cinza, sem dizer uma única palavra, porque viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Jó, capítulo 3. Finalmente Jó começou a falar e amaldiçoou o dia em que tinha nascido. Jó disse: Maldito seja o dia em que eu nasci. Maldita seja a noite em que se disse: nasceu um menino. Espero que aquele dia seja transformado em trevas profundas e Deus lá no céu se esqueça dele e não deixe a luz brilhar sobre ele. Espero que ele fique para sempre encoberto por nuvens escuras, preso para sempre na mais profunda escuridão. Que aquela noite fique escura e fria para sempre. Tomara que ela não seja contada entre os dias do ano. Seja aquela noite solitária e triste, e nela se não ouçam os gritos de alegria. Amaldiçoem aquele dia aqueles que amaldiçoam os dias, aqueles que têm poder sobre o Leviatã. Que se apaguem as estrelas matutinas, que ela espere a luz da manhã, mas a luz não venha, e não veja os primeiros raios de luz no horizonte, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e me obrigou a passar por todo esse sofrimento. Quem me dera morrer antes de ter nascido ou tivesse morrido ao nascer. Por que minha mãe me colocou em seu colo? Por que ela me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, eu estaria feliz agora, descansando em paz, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram grandes e ricas sepulturas para si. Quem sabe estaria lado a lado com governadores que viviam em belos palácios cheios de prata e ouro. Ah, se eu tivesse morrido enquanto ainda estava no ventre de minha mãe, sem nunca ter visto a luz do sol. Porque depois da morte os perversos já não podem mais praticar suas maldades. Os que viveram sofrendo podem descansar. Depois da morte os prisioneiros desfrutam sossego, já não ouvem as ameaças dos guardas da prisão. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres. O escravo finalmente fica livre do seu senhor. Ah, por que deixar os infelizes saberem o que é a vida? Por que deixar viver os de coração amargurado quando eles desejam tanto a morte? Por que ela não vem? Para os desesperados, a morte vale mais que um tesouro. Que alegria para eles ao encontrar alívio e descanso para a sepultura. Por que deixar viver aquele que só terá sofrimento? Uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados. De tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como uma fonte. O infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. O que eu tanto receava acabou acontecendo.
Não tenho paz, nem alívio, nem sossego, só dor e inquietação. Jó, capítulo 4. Quando Jó acabou de falar, Elifaz, natural de Temã, respondeu: Será muito difícil para você ouvir algumas palavras sem deixá-lo impaciente? Mas há algumas coisas que eu não posso deixar de lhe dizer. No passado, você ensinou pessoas que estavam sofrendo a confiar em Deus. Você ajudou os fracos, caídos e desesperados a começar de novo. Você fortaleceu os que estavam com joelhos vacilantes. No entanto, agora que chegou a sua vez de passar pelos mesmos sofrimentos, você se desespera. Quando você é tocado, perde a vontade de viver. Não é o seu temor a Deus, a sua confiança? Você que vivia uma vida íntegra e justa, onde está a sua esperança? Pense um pouco. Por acaso Deus já destruiu o inocente? Onde os íntegros sofreram destruição? Na minha opinião, os que cultivam o mal e semeiam maldade, esses é que colhem como castigo de Deus a maldade que fizeram. Sim, Deus destrói esses homens com o sopro da sua ira, da mesma maneira que o calor do sol faz murchar a erva. Eles podem rugir e rosnar como os leões, mas até os dentes dos grandes leões se quebram. Morrerão de fome, como um leão velho que não pode mais conseguir alimento. E os filhotes se espalham. Uma grande verdade foi revelada a mim, um grande segredo que eu mal consegui ouvir quando me foi contado. Certa noite, quando todos dormiam, eu tive uma visão perturbadora. De repente, o temor e o tremor me sobrevieram e o meu corpo inteiro estremeceu. Um espírito apareceu diante de mim e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu percebi que o espírito estava à minha frente, mas não era possível ver a sua forma. Parecia uma sombra, um vulto diante dos meus olhos. Então, no silêncio, ouvi uma voz abafada. Por acaso o homem pode ser mais justo do que Deus? Por acaso o homem poderá ser mais puro que o seu Criador? Deus não pode confiar nem em seus anjos, e em seus próprios anjos encontra imperfeições? Que dizer então do homem feito do pó da terra, que Deus pode destruir com a mesma facilidade com que o homem esmaga o inseto? A vida humana é tão curta. O homem nasce pela manhã e morre ao pôr do sol. Morre para sempre e ninguém se importa. Quando se cortam as cordas da sua barraca, morrem e se vão, sem terem alcançado sabedoria. Jó, capítulo 5. Grite por socorro se quiser, mas ninguém responderá ao seu pedido de ajuda. Peça ajuda aos anjos, mas será tudo em vão. O ressentimento destrói o insensato e a falta de juízo leva à morte. Eu observei a vida do homem que se revolta contra Deus. A princípio tudo vai bem, mas logo vem a desgraça sobre a sua casa. Os filhos do homem rebelde sofrem por causa do pecado do pai. São desprezados pela sociedade e não recebem ajuda de ninguém. O homem rebelde fica sem o que plantou porque os ladrões roubam tudo. Tudo que ele ajuntar acabará no bolso de gente desonesta. Todo esse sofrimento não brota da terra e a desgraça não nasce do chão. E é esse o fim da vida humana: tristeza e frustração. Isso é tão natural quanto as faíscas de uma fogueira que voam para cima. Vou lhe dar um conselho. Procure a Deus e apresente a sua causa a Ele, pois Ele faz maravilhas, milagres que nem se podem explicar. Ele manda a chuva cair sobre a terra e regar os campos. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. Ele acaba com os planos de homens perversos e não permite que façam as maldades que planejam. Os perversos acabam sendo destruídos pela sua própria maldade. Seus planos violentos são cortados por Deus. Em pleno dia, eles ficam no escuro, como cegos. A luz do dia será tão escura quanto a meia-noite. Deus salva os órfãos e necessitados, salva-os das mãos dos poderosos. Por isso, há esperança para os pobres, porque os perversos serão destruídos pela sua própria injustiça. Feliz é o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Ele mesmo trata da ferida que ele fez. Ele machuca, mas suas mãos curam. Ele estará sempre ao seu lado para livrá-lo de todos os problemas que surgirem. Se houver fome na terra, ele lhe dará comida.
Ele o protegerá do golpe da espada da guerra. Ele cuidará para que você não seja destruído por palavras mentirosas, e mesmo no meio da destruição, você não precisará temer. Sim, você rirá da destruição e da fome e não precisará ter medo dos animais ferozes. Deus fará com que as pedras do campo sejam úteis para você e os animais do campo serão seus amigos. Você pode ter certeza de que a paz guardará sua casa, e você não achará falta de nada quando contar os bens da sua morada. Sua família se tornará muito grande e poderosa na terra, e os seus descendentes serão como as folhas do pasto. A morte chegará na hora certa, quando você já tiver vivido uma vida longa e feliz, como um feixe de trigo que se colhe quando está maduro. Eu venho observando a vida por muito tempo e sei que o que lhe disse é a verdade. Para o seu próprio bem, ouça e aproveite o meu conselho.